Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Que bênção, amados. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, verso 17. Eu quero compartilhar algo com você que faz parte de um dos valores do nosso ministério e que Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com você nessa manhã. Romanos capítulo 14, verso 17. A Bíblia vai dizer: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Diga comigo: justiça, paz e alegria no Espírito. Olha que coisa interessante, amados. A Bíblia vai trazer 3 características sobre o reino de Deus aqui. E você faz parte desse reino, amém? Diga assim: eu faço parte do reino de Deus. Então aqui a Bíblia está dizendo: o reino de Deus, o reino que nós fazemos parte, ele não é sustentado por comida e nem bebida, mas a base desse reino, eita glória, a base desse reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa interessante, a Bíblia vai dizer que é justiça, a justificação, a redenção, a compreensão de que fomos justificados dos nossos pecados, de que fomos redimidos em Cristo Jesus e agora nós podemos viver uma nova realidade de vida. Você sabe que a salvação ela se dá por meio de Cristo, amém? A salvação se dá pela confissão da nossa fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus, e por causa disso, por causa do preço que Cristo pagou por nós, nós fomos justificados dos nossos pecados, amém? Nós fomos justificados. A Bíblia diz que a maldição que nos estava proposta foi colocada e depositada sobre Cristo no madeiro, e hoje nós que éramos malditos não somos mais malditos, porque agora somos abençoados em Cristo Jesus. E Cristo, que era abençoado, se fez maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida de justiça e retidão diante do Senhor. Então Deus está dizendo aqui em Romanos que o reino de Deus consiste em justiça, mas não somente em justiça, não somente no fato de você ter sido redimido do pecado e ter sido garantido para você uma possibilidade de uma nova vida. Entenda, sem Cristo não há possibilidade do homem nascer de novo. A possibilidade de nascer de novo consiste em um homem acreditar no preço que Cristo pagou pela humanidade. Então, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus consiste em justiça, mas não somente em justiça, em ser redimido, mas também em paz. Em paz, no que seria essa paz? A paz que excede todo o entendimento, a paz que nos possibilita a viver uma vida com sabedoria nessa terra, a paz que possibilita você a tomar decisões em dias difíceis. Sabia que existe uma paz que capacita você a enxergar com clareza quando tudo está embaçado? Existe uma paz em você que te dá a capacidade de tomar decisões difíceis em tempos difíceis, diante de uma pressão grande demais, mas porque você tem a paz que excede todo entendimento, você consegue tomar boas decisões mesmo em dias difíceis, amém? Então a Bíblia está dizendo a paz. Paz com o quê? Paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas porque agora nós fomos justificados, nós temos paz com Deus, paz para com Deus. Deus agora está no nosso time, amém? Mas o Evangelho não consiste só nisso, amados. A Bíblia diz que o Evangelho consiste também em alegria no Espírito Santo. E hoje o tema da nossa mensagem é alegria no Espírito. Eu e você recebemos o Espírito que gera em nós alegria e não tristeza. Você recebeu o Espírito de Deus que provoca em você uma alegria. Faça assim, ha, ha, ha. Você está pronto para se alegrar um pouquinho nessa manhã? Então, queridos, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo que promove em nós alegria. Nós recebemos um Espírito e nós vamos perceber que a Bíblia faz uma analogia, uma semelhança entre a unção e o óleo, e a Bíblia vai dizer que nós fomos ungidos com óleo de alegria. Nós recebemos uma unção para se alegrar. Creia, queridos, porque biblicamente isso é uma verdade. Existe uma unção depositada sobre a nossa vida para andar em alegria. Existe uma unção específica de alegria. Existe algo da parte de Deus que é liberado sobre a nossa vida em um determinado momento, que é para que eu e você estejamos nos alegrando. A
vontade de Deus é que eu e você sejamos alegres, amém? A vontade de Deus é que eu e você venhamos a andar em alegria, o óleo de alegria, a unção do Espírito descendo sobre a nossa vida e trazendo alegria. Eu e você precisamos andar debaixo dessa consciência, porque a Bíblia diz que a unção, ela tira de nós todo o fardo, todo o jugo. E amados, quando alguém está debaixo de um jugo, debaixo de um fardo, ela não consegue ser alegre. Quando nós estamos debaixo de tamanha pressão na nossa vida, a tendência é que a nossa carne comece a ficar triste, sim ou não? Quando você está passando por uma temporada difícil, seja na sua saúde financeira, seja na saúde física, na saúde emocional, uma pressão em casa, uma pressão no casamento, uma pressão na igreja, uma pressão no trabalho, qual é a primeira coisa que o diabo rouba de você? Alegria. Você começa a andar cabisbaixo. Você começa a andar sem confiança. Você já viu que pessoas alegres são confiantes? Você já viu que pessoas alegres estão sorrindo o tempo todo? E as pessoas perguntam, por que você está rindo? Porque eu sou alegre. Porque eu estou feliz. Feliz com o quê? Feliz com Deus. Feliz com o Espírito Santo. Amém? Então a alegria, ela promove em nós, o Espírito de Deus promove em nós uma alegria. Promove em nós uma possibilidade de viver alegre. O salmista Davi, ele vai dizer, eu serei ungido constantemente com óleo fresco, uma unção nova. Ei, queridos, a unção, ela precisa ser renovada sobre a nossa vida. Sabia que quando você está cheio do Espírito, você não é triste? Sabia que quando você está cheio do Espírito não tem como você ficar triste? Porque a unção promove a alegria em você, a unção promove a esperança em você, a unção promove um riso em você, a unção promove uma ação, um comportamento diferenciado em você. Mesmo que você esteja vivendo em um cenário de tristeza, quando a unção vem sobre você, o óleo do Espírito vem sobre você, você começa a se alegrar. Isso já aconteceu com você? De estar passando um dia difícil, você vai orar, começa a orar, você começa a rir do nada. Você começa a se alegrar do nada. Você sai do quarto animado dizendo, meu Deus, eu vou viver os melhores dias da minha vida. E talvez alguém pergunte para você, mas o que é que aconteceu no seu quarto? Nada no natural, mas no espiritual. Uma alegria foi depositada sobre a minha vida. E agora eu estou como os que sonham. Alegre. Sabe que a maior investida de Satanás contra a nossa vida é tirar de nós, é roubar de nós a alegria. O diabo quer que você fique carrancudo, de cara feia, olhando para o lado, reclamando de tudo. O diabo quer que você não se alegre por aquilo que Deus tem feito. O diabo quer que você fique murmurando por aquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas o diabo quer que você olhe para o que não aconteceu e não para o que vai acontecer. Por isso que nós somos alegres, porque nós não estamos olhando para o que não aconteceu. Nós estamos olhando para o que Deus vai fazer, para o que vai acontecer, amém? É por isso que isso gera em nós uma alegria. Deixa eu falar para você, aonde tem o Espírito Santo tem alegria. Aonde o Espírito de Deus está envolvido tem alegria. Aonde o Espírito de Deus se manifesta precisa haver regozijo, precisa haver celebração, precisa haver louvor, amém? Precisa haver mãos levantadas, precisa haver uma boa gargalhada. Faça ha, ha, ha. Tem gente que precisa aprender a rir no Espírito. Talvez naturalmente você não aprendeu a rir, a vida não te deu motivos para rir, mas você precisa aprender a rir no Espírito, Hélio. Ha, ha, ha. Glória a Deus. Onde há o Espírito Santo existe alegria, amados. Quando nós vemos o dia de Pentecostes, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos em um só lugar. E a Bíblia diz que a ordem de Jesus é: não saiam daí até que vocês sejam o quê? Até que eles sejam o quê? Revestidos, cheios do Espírito, revestidos de poder. Então a ordem do Espírito é: permaneçam nesse lugar, até com que vocês sejam cheios, revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles ficam ali e acontece, o Espírito Santo vem sobre eles são cheios do Espírito. E a Bíblia diz que as pessoas começam a dizer, olhar para aquele povo e dizer: eles estão bêbados, eles estão embriagados, esse povo tomou uma.
E a Bíblia diz que Pedro tem que se levantar no meio deles. Pedro tem que se levantar em favor daquele povo para trazer um ensinamento, porque quem não tinha sido cheio estava julgando eles, achando que eles estavam embriagados de tamanho comoção que houve no espírito, produzindo no corpo deles uma alegria, porque até então, queridos, aquele povo não sabia o que era ser cheio do espírito. Para eles ser alegres, só havia uma possibilidade de esquecer os problemas, enchendo o corpo de cachaça, de álcool. Era a forma de esquecer os seus problemas. Mas Deus estava trazendo uma nova possibilidade de alegria, uma nova possibilidade de paz. Então estava havendo uma confusão entre o povo. Esse povo está bêbado, eles estão bêbados. E Pedro se levanta no meio daquele povo e diz: eles não estão bêbados. Eles não estão bêbados da bebida que vocês acham que eles estão, mas eles estão cheios do Espírito, amém? Eles estão cheios, eles foram batizados pelo Espírito Santo e agora eles estão se regozijando, eles estão celebrando, não por causa de uma bebida natural, mas por causa do Espírito Santo. E aonde há o Espírito de Deus, a Bíblia diz que aí há liberdade. E quando há liberdade, há festa. Eu tenho certeza que quando você foi livre das amarras de Satanás, você celebrou. Sim ou não? Quando você estava preso em uma situação e Deus te tirou daquele lugar, o que foi que saiu de você? Alegria. Quando você recebe uma boa notícia, o que é que você faz? Você se alegra. Quando uma boa notícia chega para você, o que é que você faz? Você se alegra, você regozija, você vibra, você celebra. E a Bíblia diz que o Evangelho de Deus são boas notícias, são boas novas. Sempre que o Evangelho chega para nós, ele precisa promover o que em nós? Alegria. Quando você escuta a palavra no domingo, você tem que sair alegre. Até quando a palavra bate em você, você tem que sair alegre. Até quando você sai mancando da igreja, você tem que sair alegre. Porque aprove ao Senhor que naquele dia Ele consertasse algumas coisas em você para te colocar no propósito dEle para a sua vida. Vá comigo, por favor, em Atos capítulo 3. Eu estou na Almeida Revista Atualizada, tá? Atos capítulo 3, versículo 20. Olha que coisa poderosa. A Bíblia vai dizer: a fim de que da presença do Senhor, diga comigo, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Uau. Eu vou ler de novo, porque tem algumas pessoas que precisam receber revelação sobre esse versículo aqui. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Eu quero parar aqui somente no verso 20, a Bíblia vai dizer: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. A Bíblia está dizendo que tempos de refrigério virão quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós entramos na presença do Senhor, é liberado sobre nós um tempo de refrigério. A Bíblia está garantindo tempos de refrigério, mas eu quero declarar também sobre a sua vida um tempo de favor do Senhor sobre você. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de milagres. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo do poder de Deus em manifestação sobre você. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de fartura. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de alegria. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de louvor, querido. Eu quero declarar que acabou o tempo de chorar pelas paredes. Acabou o tempo de ficar depressivo, sem esperança. Chegou o tempo de alegria sobre a sua vida. Chegou o tempo de você se alegrar por aquilo que Deus está fazendo. Chegou o tempo de você se alegrar por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo, e se alegrar pelo seu futuro. Que tal você olhar para os seus próximos 6 meses e começar a celebrar por aquilo que Deus vai fazer? Começar a se alegrar, queridos. Dê uma risada aí, que a sua carne precisa ser colocada no lugar. Sabia que quando você ri, você está dominando a sua carne? Tem pessoas aqui que não tem nem motivo para rir. Ei, queridos, a Bíblia está dizendo tempos de refrigério.
A Bíblia está falando que na presença do Senhor, temporadas são liberadas. Uau! Quando nós estamos na presença do Senhor, temporadas são liberadas. Temporadas, novo tempo, nova estação, nova unção, novas possibilidades, novas oportunidades. Quando nós entramos na presença do Senhor, a Bíblia está dizendo que quando eles entraram na presença do Senhor, foi liberado sobre eles tempo de refrigério. Eu não sei qual é a temporada que você precisa entrar, eu não sei o que é que Deus precisa liberar sobre a sua vida, mas eu tenho certeza que quando você entra na presença, uma nova temporada é liberada sobre a sua vida. Mas eu creio que essa igreja está entrando em um tempo de alegria sobrenatural. Eu creio que você está entrando em um tempo de alegria sobrenatural. Eu creio que a sua casa está entrando em um tempo de alegria sobrenatural. Eu creio que as suas finanças estão entrando em um tempo de alegria. Ei, que tal você olhar para abrir a conta do banco e começar a rir, não chorar? Que tal quando você for para o médico você não sair preocupado, mas você sair alegre com boas notícias? Como eu sempre gosto de dizer, hoje de manhã não é a final do seu campeonato. Domingo de manhã o culto não é a final do seu campeonato, é o seu treinamento, é o seu campo de treinamento. O seu jogo é segunda a sexta. Quando o bicho pega é de segunda a sexta. Hoje é dia de você treinar. Se você não rir hoje, você não vai rir segunda, não. Se você não conseguir se alegrar hoje, você não vai se alegrar terça-feira, não, meu irmão. Você precisa treinar o seu riso, viu? Tem gente que treinou tanto tempo a cara de tristeza que não consegue sair dela, pastor Raimundo. Ele ficou tanto tempo triste que engessou. Pregou aqui, ó. Não consegue rir. Mas Deus está trazendo um óleo novo. Sabe quando a engrenagem está enferrujada, precisa vir óleo novo para desenferrujar aquilo. Nós precisamos nos alegrar mais, queridos. Nós precisamos entender que a unção é essa, como a Bíblia está dizendo, esse tempo de refrigério são como ondas do Espírito. Ondas que vêm sobre a nossa vida. Existem ondas que elas vão vir que é de 1 metro. Existem ondas que são de meio metro. Existem ondas que são de 2 metros. Existem ondas que são de 10 metros. Eu não sei qual é o tamanho da onda que precisa te alcançar, queridos. Mas se você entrar na presença, a onda do Espírito vai pegar você. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos? E eu tenho certeza que você vai concordar nisso comigo. Porque se você tem um tempo de igreja, você vai saber disso. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais nós respondemos à unção, mais forte ela fica. Quanto mais nós aprendemos a responder à unção, mais forte ela fica. É impressionante que quando nós vamos a lugares, quando nós estamos em cultos ou quando nós estamos em movimentos, onde existe uma expectativa do que vai acontecer, a unção é maior. A mensagem é a mesma, o pregador é o mesmo, mas por causa do povo a unção aumenta. Sabia que você pode aumentar a unção hoje? Sabia que a unção pode ser aumentada por causa de você? Porque quando nós aprendemos a responder à unção. Pastor, como é que eu respondo à unção? Eu creio. Glória a Deus, eu recebo isso para a minha vida. Eu pego isso para a minha vida. Obrigado, Pai, eu recebo isso aí. Sabe o que você está fazendo? Você está respondendo à unção. Mark Hanks, ele gosta de dizer uma coisa. Ele conta a história da mãe dele. Ele diz que a mãe dele era conhecida na igreja como os primeiros socorros da unção. Ele diz, minha mãe era conhecida como a socorrista da igreja. E aí uma vez perguntaram para ele, por que sua mãe era conhecida como a socorrista da igreja? Porque quando o pastor dizia, boa noite, ela já estava, glória a Deus, hoje Deus vai falar comigo. E quando o pastor começava a pregar e liberar coisas, ela dizia, eu creio, em nome de Jesus, isso é para a minha vida, eu recebo isso. E Deus diz, ela estava começando a responder à unção. E era impressionante que quando a unção vinha, ela era a que era mais molhada pelo Espírito Santo. Porque eu e você, queridos, não estamos aqui para assistir uma palestra. Nós estamos aqui para aprender a se mover diante daquilo que o Espírito está liberando sobre a nossa vida. Existem dias que a unção vai vir e que Deus vai falar com a nossa vida. E nós vamos precisar responder em silêncio.
Nós vamos precisar responder com uma reflexão. Nós vamos precisar responder como a Bíblia diz. Existe um momento onde Deus encontra os homens e Deus manda eles sondarem o seu coração. Deus manda eles olharem para dentro. Não é tempo de ir, é tempo de ficar, como ele disse em Atos. É tempo de ficar, não saia. Ou seja, é tempo de ficar parado. Mas chega uma hora que Deus diz: ei, é tempo de dançar. Ei, é tempo de se alegrar. Ei, é tempo de sair. Ei, é tempo de regozijar. E agora você precisa aprender a reconhecer a instrução de Deus e responder a ela. Tem hora que você vai ter que correr mesmo. Tem hora que você vai ter que correr, por quê? Porque eu preciso responder à unção. Tem hora que você vai ter que pular mesmo, por quê? Porque eu preciso responder à unção. Só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei do lamaçal que eu estava enfiado. Só eu sei da pressão que Satanás estava lançando contra a minha vida. Só eu sei. O pastor não sabe. Aquela pessoa que está ali não sabe. O líder de louvor não sabe. Mas eu sei o que o diabo está tentando contra a minha vida. Mas eu vou responder à unção para que a temperatura aumente. E como você vai ver, eu não estou falando sobre mim não, eu não estou buscando performance não, queridos. Eu estou dizendo sobre você. Quando você começa a responder à unção, começa a ser aumentado sobre a sua vida. Você já teve em cultos onde a unção está tremenda, mas tem pessoas que estão fora daquele ambiente. Elas estão naquele ambiente, mas estão fora do ambiente. Por quê? Porque não estão respondendo à unção. Elas não conseguem responder, elas não conseguem entrar. E ela diz: eu não sinto nada. Claro, você não entrou, para se molhar tem que entrar na água. Se não entrar na água, não se molha. E as pessoas dizem: não, mas eu fui no culto, todo mundo disse que foi poderoso, mas eu não senti nada. Claro, não entrou? Tem que entrar, tem que responder. Quando você entra, você se molha. E quando você se molha, alguma coisa acontece em você, queridos. Quando você entra nas águas do Espírito, algo acontece em você. O Espírito começa a ministrar coisas ao seu coração. O Espírito começa a mostrar coisas. Queridos, eu já estive em cultos onde a unção do Espírito era tão grande e eu estava ali buscando a presença do Senhor e eu estava naquele momento somente adorando a Deus. Mas naquele momento Deus me deu uma visão sobre o meu futuro. Deus me deu uma visão sobre o meu chamado e eu comecei a celebrar. Eu comecei a me alegrar, não por causa daquele ambiente somente, mas por causa do que Deus tinha gerado em mim naquele ambiente. Existem coisas que Deus vai gerar em você no ambiente da presença e você precisa começar a se alegrar por aquilo que Deus está fazendo. Alegria no Espírito. Você precisa responder à unção. Diga Satanás. Ei, é no Espírito, não é na carne que a alegria vem não, viu? A Bíblia está dizendo em Romanos 14, 17, alegria no Espírito. Você não precisa sentir para rir não. Ninguém precisa te contar uma piada para você rir não. Ninguém precisa fazer cosquinha em você para você rir não. A alegria é no Espírito. E porque ela é no Espírito, eu começo a fazer. A alegria é pela fé. A alegria é pela fé. O é pela fé, meu irmão. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim: a alegria é coisa séria no céu. A alegria no céu é coisa séria. A alegria no céu é coisa séria, meu irmão. Quando você está se alegrando, Deus olha para você e diz: ei, começou a hora de trabalhar. Anjos, se preparem, porque Alex está se alegrando lá embaixo. E agora vocês têm que começar a trabalhar. Porque enquanto eles estão se alegrando, vocês têm que ir buscar o que eles estão crendo. Quando você está se alegrando, seu filho está entrando no propósito. Quando você está se alegrando, Deus está provendo para a sua casa. Quando você está se alegrando, a cura está se manifestando no seu corpo. O que é que está tirando tua alegria? O que é que está tirando tua alegria? O que é que está te impossibilitando de rir agora? Está preocupado, é? Tem conta para pagar, é? Está com um filho doente, é? Recebeu um diagnóstico, é? Está com um ente querido que está querendo se divorciar, está passando por uma pressão na família. O que é que está tirando tua alegria?
Ele merece um bom ha-ha-ha. Alegria é coisa séria, meu irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: alegria é coisa séria. O diabo quer roubar a tua alegria, mas ele não vai, porque é coisa séria. Deus está olhando sobre a nossa vida, está liberando uma unção de alegria sobre a nossa igreja. É tempo de se alegrar. Chega de ficar preocupado. Chega de ficar preocupado. Chega de ficar se importando com o que os outros estão dizendo. É tempo de se alegrar no Senhor. Alegrei-me, 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 alegrei-me. Alegre-se, diz o Senhor. Alegre-se, diz o Senhor. Precisa sair do seu espírito. Ha, ha, ha. Ha, 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 Gil. Ha, ha, ha. Ei, ha, ha, ha. Fala para a pessoa que está do seu lado: alegria é coisa séria. Alegria é coisa séria. Eu vou me alegrar pelo que eu me alegro na misericórdia do Senhor. Eu me alegro no nome de Jesus, eu me alegro na sua graça, eu me alegro na sua presença, eu me alegro porque Ele me salvou, eu me alegro porque Ele me limpou, eu me alegro porque Ele me prosperou, eu me alegro porque Ele me curou, eu me alegro porque nele eu tenho um futuro, eu me alegro porque nele os meus dias estão garantidos, eu me alegro porque nele a minha família bendirá ao Senhor, eu me alegro porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, eu me alegro porque nenhuma praga vai prosperar sobre a minha casa. Eu me alegro porque nenhuma enfermidade vai prevalecer na minha casa. Eu me alegro porque o meu chamado depende do Senhor. Se isso não te alegra, não é piada que te alegra não, meu irmão. Se isso não te alegra, não é dinheiro na conta que te alegra não. Porque se você só se alegra quando o dinheiro tem, você não é da fé. Eu vou falar pelo espírito de profecia agora. Tem pessoas com tantas dívidas que o diabo tem roubado a alegria delas. E elas não conseguem rir mais. Elas não conseguem nem entrar na presença. Porque a tristeza é tão grande que elas perderam a esperança. A preocupação tomou conta delas. Estou falando debaixo do espírito de profecia. Tem pessoas aqui nesse cenário. E você precisa entender que Deus preparou essa mensagem para trazer uma unção fresca sobre você. Para você voltar a se alegrar. Eu sei que a pressão é grande, mas o riso é maior. Eu sei que a conta é alta, mas teu Deus é maior. Ei, você tem que voltar a rir, meu irmão. A Bíblia vai dizer, nós vamos chegar lá em Salmos, que eles ficaram como os que sonham. A gente vai chegar lá, calma. Mark Hanks, ele tem uma frase que ele diz assim: se você soubesse tudo que acontece no mundo espiritual, quando você se alegra, você se alegraria todos os dias. Se você soubesse o que está acontecendo quando você está assim, ó, feliz, assim, ó, com essa cara aí, ó. Com essa cara que você está aí, se você soubesse como o céu fica quando você está com essa cara, você se alegraria todos os dias. Será que isso não é forte, não? Se a gente soubesse o que acontece no mundo espiritual, quando a gente se alegraria todos os dias. A gente exultaria no Senhor todos os dias. Porque o diabo quer que você fique pensando que nada está acontecendo. O diabo quer que você fique pensando que as coisas estão estagnadas. Mas quem está alegre está representando a confiança no Senhor. Eu sei que Deus está fazendo. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está fazendo. Eu não estou vendo não, mas eu sei que Ele está fazendo. Quem aqui está crendo por um milagre?
Quem aqui está crendo por um milagre nos seus próximos 3 meses? Quem está crendo por um milagre nos próximos 6 meses da sua vida? O diabo quer que você fique preocupado achando que não vai acontecer. Satanás. Deus está cuidando dos meus próximos 3 meses. Deus está cuidando dos meus próximos 6 meses. Deus está cuidando do meu próximo ano. Deus está cuidando da minha casa. Deus está cuidando da minha família. Deus está cuidando da minha saúde. Satanás, eu não vou me preocupar. A gente perde noite de sono porque tá gripado, porque está preocupado, porque está ansioso, porque trabalhou demais, porque não está com a oportunidade que tem. Mas Deus está dizendo, olha, ei, se deite, em paz, me deito, e logo pego no sono. E a Bíblia diz que Deus dará aos seus enquanto eles dormem. Dormir é descanso, descansa é estar alegre. Quem descansa está alegre. Você já viu alguém cansado se alegrando? Não consegue. Agora, quando você tem uma boa noite de sono, você acorda mais o quê? Feliz. Precisa aprender a descansar no Senhor para ficar mais alegre, meu irmão. Porque a sua celebração é uma demonstração da sua expectativa. O tamanho da sua celebração é o tamanho da sua expectativa. Pessoas que celebram pouco é porque tem pouca expectativa. Pessoas que celebram muito é porque tem muita expectativa no que Deus vai fazer. Qual é o tamanho da tua expectativa no que Deus vai fazer? Porque, olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. A Bíblia vai dizer, alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrei-vos. Olha a instrução, não é Deus me alegra, é eu me alegro em Deus. Alegrei-vos no Senhor. Alegrei-vos no Senhor. É uma ação de fé, alegria é uma ação de fé. Alegria não é resultado de um sentimento que eu tenho. Alegria é provocado pelo fruto do Espírito. Porque a alegria é um fundamento do reino de Deus. Romanos 14, 17. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito. Existe uma alegria terrena, existe uma alegria no Espírito. A alegria terrena é condicionada pelo que você tem e o que você pode fazer. A alegria no Espírito é condicionada pelo que Deus tem e pode fazer em você. Não, você não entendeu. Um está atrelado à sua capacidade em fazer, o outro está atrelado na capacidade de Deus em fazer através de você. Você precisa se alegrar mais no seu trabalho. Você precisa se alegrar mais na sua empresa. Porque a capacidade de Deus está operando em você. E quando eu vejo isso, eu vejo o próprio Paulo dizendo alegre-se. E eu não consigo ver, além de Cristo, pessoas que passaram por mais dificuldades e pressões na Bíblia do que Paulo. E essa mesma pessoa que passou por tantos problemas, tantas dificuldades, está olhando para esse povo aqui dizendo alegre-se. Alegrem-se. Era como se Paulo estivesse entrando aqui para você hoje dizendo, ei povo, alegre-se. E eu digo de novo para vocês, alegrem-se de novo. Não satisfeito em mandar se alegrar uma vez, ele mandou de novo. Alegrem-se, 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 alegrem-se no Senhor. Vá comigo em Atos 16. Atos 16, 25. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então Paulo e Silas estavam presos.
Só que a Bíblia diz que por volta da meia-noite veio um terremoto. Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e louvar ao Senhor. Eles começaram a se alegrar no Senhor. Eles estavam presos, mas a alegria quebra prisões. Eles estavam presos, mas eles começaram a louvar, e o louvor quebra prisões. E eles começaram a louvar ao Senhor, ao ponto de que as pessoas que estavam perto deles, estavam nas cadeias ao lado, começaram a ouvir os louvores de Paulo e Silas. E eles estavam lá com os pés amarrados, com as mãos amarradas. O diabo já tinha humilhado Paulo, o diabo já tinha chicoteado Paulo, o diabo já tinha humilhado e massacrado Paulo, o diabo já tinha prendido Paulo, o diabo fez tudo que ele imaginou que poderia paralisar Paulo. Amarrou os pés, amarrou as mãos, prendeu ele, colocou ele em cárcere privado, afastou ele da comunidade. Mas o diabo cometeu um erro com Paulo. E nós podemos ver aqui em Atos qual foi esse erro. O diabo cometeu um erro com Paulo só. Ele esqueceu de fechar a boca de Paulo. Ele fez tudo o que ele podia, mas ele esqueceu de calar a boca de Paulo. Deixa eu falar algo para você, queridos. Tudo que você precisa está na ponta da sua língua. A vitória que você precisa está na sua boca. O que você precisa para mudar o cenário na sua vida está na sua confissão. O diabo pode fazer o que ele fez com Paulo, pode amarrar você, pode colocar você em uma prisão, pode trazer pressão emocional, pressão física, pressão na sua saúde. O diabo pode apertar suas finanças, o diabo pode levantar pessoas contra você. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não calar a sua boca, você ganhou. Se o diabo não calar a sua boca, você ganhou. Ah, mas a pressão que eu estou passando é muito grande. Mas se você ainda consegue falar, você tem o que você precisa para mudar o cenário na sua vida. Porque, queridos, a fé tem uma ação. Você precisa começar a falar a palavra. A Bíblia diz: eu criei, e porque eu criei, eu falei. A Bíblia diz: eu não falei porque eu criei. A Bíblia diz: eu criei, e por isso eu falei. A sua crença gera em você uma confissão. A sua crença gera em você palavras que saem da sua boca. O que é que você está dizendo? O que é que está saindo da sua boca? É isso que você crê. Você crê o que você está falando. Tem pessoas que estão aqui, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala na parábola do semeador sobre pessoas que recebem a palavra com alegria. Mas por não ter raízes, o diabo vem e rouba. Sabe o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Pessoas que ouvem a palavra, celebram, glória a Deus, é para mim, mas não tem fundamento nelas. O que é que acontece? O diabo vai e rouba. Segunda-feira ela está reclamando de novo. Terça-feira ela está com a mesma confissão. Quarta-feira ela está pensando a mesma coisa. Não é só ouvir a palavra, mas o apóstolo Bud dizia: a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo confessar. A Bíblia é muito taxativa em dizer que a fé vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir, mas tem o papel de meditar. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso pensar. A Bíblia diz: se for para pensar, pense nas coisas que são do alto. Não pense nas coisas que são terrenas. Não fique pensando na conta que você tem que pagar. Pense no seu Deus, no tamanho do Jeová Jireh que Ele é. Em vez de ficar pensando na sua enfermidade, pense no Jeová Raá. Ah, estou passando por um problema. As pessoas estão me caluniando. Eu estou sofrendo injustiça. Não pense no que estão fazendo. Pense em Jeová de Sidiqueno. O Senhor é a sua justiça. O problema é que nós estamos com uma crença que é condicionada, é uma crença tão pequena, e nós achamos que temos fé naquilo que Deus tem para a nossa vida, mas na verdade nós não temos, porque a crença é determinada, ela é medida por aquilo que eu falo. A única forma de medir se alguém crê ou não é pelo que ele está somente inserido, não é aonde ele está inserido, mas é o que ele fala.
Porque o que o pastor diz sobre você não muda nada na sua vida. O que um profeta diz sobre você não muda nada na sua vida. O que um evangelista, um apóstolo diz sobre você não muda nada na sua vida. Não vai ter resultado efetivo na sua vida. O que vai produzir resultado efetivo na sua vida é o que você fala sobre você mesmo. É por isso que o pastor pode olhar para você todo dia e dizer, você é uma bênção. Você chegar em casa e dizer, eu sou um miserável, você vai ser um miserável, não uma bênção. O pastor pode vir aqui todo dia e dizer, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você chegar em casa todo dia 15, olhar para a conta e dizer, esse mês vai faltar. O que é que você vai ter? O que o pastor está dizendo ou o que você está dizendo? O que você está dizendo. Seria muito bom, né? Se fosse o que o pastor diz. Seria muito bom, né? Se fosse o que os outros estão dizendo sobre nós. Quando é bom, mas quando é ruim não é bom. É por isso que Deus deixa esse controle na sua língua. A Bíblia diz que o poder de vida e morte estão aqui. Você dita para onde sua vida vai. Como eu dito isso? Pelo que você confessa. Pelo que você fala. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Não fale o que você está vendo, não fale o que você está achando, não fale o que parece que vai ser, fale o que você crê. Ah, parece que não vai dar. Não parece não. Fale o que você crê, vai dar. Ah, parece que não tem mais cura. Não fale o que parece, fale o que você crê. Eu creio que tem cura. Eu creio que eu sou curado, eu creio que eu sou sarado. Eu creio que eu estou prosperando, eu creio que vai dar certo, eu creio que esse empreendimento vai funcionar. Eu preciso falar o que eu creio, não o que eu estou achando que vai acontecer. Mas a fé precisa ter uma ação. E a fé ela é respondida de diversas formas. Quando Deus manda o povo marchar, a marcha é um ato de fé. Quando Deus manda o povo gritar, o grito é um ato de fé. A fé, ela é exemplificada, ela é externalizada através de ações. Existem pessoas que correm pela fé. Existem pessoas que dançam pela fé. Existem pessoas que celebram pela fé. Existem pessoas que ofertam pela fé. Existem pessoas que dizimam pela fé. Você já dizimou pela fé? Sabe o que é dizimar pela fé? É você dizimar o que você quer receber. Mas não é o que eu recebo ainda, mas eu já vou dizimar pela fé. Pessoas, elas aprendem a viver pela fé, entendendo que a fé precisa gerar em nós uma ação correspondente. É por isso que nós andamos alegres. Por quê? Porque andamos pela fé. Por isso que nós somos alegres, porque a alegria no Espírito gera em nós um posicionamento de fé. Eu preciso falar a palavra com alegria, eu preciso me alegrar com a palavra, eu preciso responder a palavra, eu preciso responder à unção. Isso é tudo um ato de fé, eu estou fazendo, respondendo pela fé. Eu estou colocando o meu corpo como sacrifício vivo pela fé. Eu quero que você faça algumas confissões comigo. E eu vou ler e você vai confessar isso com fé, amém? Eu quero a sua intensidade nessa confissão. Diga comigo, a minha família é um sucesso. Meu casamento é um sucesso. Meus filhos são um sucesso. Tudo que eu faço prospera. Eu tenho saúde divina. Eu sou abençoado ao sair. Eu sou abençoado ao entrar. Eu estou liberado por Deus para prosperar. Eu sou alegre. Eu ando em paz. Eu sou cheio do Espírito. Eu sou cheio de poder. Eu estou vivendo temporadas de refrigério. Temporadas de favor. Temporadas de poder. Temporadas de milagre. Ha, ha, ha. Ha, 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 pastor Raimundo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
Você está liberado para prosperar. Você está liberado por Deus para prosperar. Você está liberado para andar em saúde divina. Você está liberado por Deus para ser extremamente produtivo. Pega isso, meu irmão. Responde a unção. Você está liberado por Deus para ser extremamente produtivo. Aquilo que você colocar às suas mãos, você vai ser bem sucedido. O que você colocar, os empreendimentos da sua mão vão prosperar. Vai prosperar. A semente vai prosperar. Ela não vai morrer no meio do caminho. Você está liberado para prosperar, meu irmão. Você está liberado para entrar no propósito do chamado de Deus para a sua vida. Você está impossibilitado por Deus. Ei, escute isso. Você está impossibilitado por Deus de ser infrutífero. Você está impossibilitado por Deus de não dar frutos. Você está impossibilitado por Deus de andar debaixo de maldição. Pelo contrário, você está liberado para conquistar. A sua casa está liberada para prosperar. A sua casa está liberada para prosperar. Os seus filhos estão liberados para prosperar. Ei, meu Deus do céu, a sua casa está liberada para entrar em uma temporada de refrigério e alegria. O diabo roubou muito tempo de alegria. O diabo roubou muito riso. O diabo roubou muita alegria. O diabo roubou muita paz. Mas sempre que Deus traz restauração, é uma porção dobrada daquilo que foi roubado. O diabo roubou a alegria da sua casa. Nesse tempo eu declaro que haverá restauração de alegria. E uma porção dobrada de alegria. Um óleo de alegria descendo sobre você. Um óleo de alegria descendo sobre você. Um óleo de alegria descendo sobre a sua casa. Senta um pouquinho. Louvor, me ajuda aqui. Ei. Você é alegre por saber o que Cristo fez por você. T.D. Jakes, ele tem uma frase que ele diz assim: se você não se alegrar, o diabo vai pensar que está ganhando. Se você ficar triste, o diabo vai achar que está ganhando. Se você ficar cabisbaixo, o diabo vai achar que está ganhando. Eita, ganhei! Ele está triste, ele está cabisbaixo. Você tem que ficar alegre só para o diabo ficar ciente de que quem manda é Deus, não é ele. De que já deu tudo certo. 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 A alegria é uma demonstração de que já deu tudo certo. Vá comigo em Salmo 126, 1. Obrigado, Senhor. Salmo 126, 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
E por causa disso, 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 nós estamos alegres. Olha o que a Bíblia diz. Quando o Senhor restaurou, diga comigo, restaurou, havia sido perdida, Deus fez aquele povo alegre. Deus fez você alegre. Deus criou você para andar em alegria. Deus criou você para andar em paz. Deus criou você para andar em prosperidade. Deus criou você para andar em saúde. Deus criou você para andar no propósito. Aí o diabo vem, rouba a alegria, rouba a saúde, rouba o propósito, rouba a expectativa. Aí Deus está dizendo, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor restaurou, querido, se Ele restaurou uma vez, Ele vai restaurar de novo. Não. A Bíblia diz em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se Ele restaurou uma vez, Ele vai restaurar de novo. Se Ele fez uma vez, Daniel, Ele vai fazer de novo. Se Ele restaurou uma vez, Ele vai restaurar de novo. Ele restaurou a sorte de Jundiaí. Ele restaurou a sorte do Verbo da Vida de Jundiaí. E por isso nós estamos como quem sonha. Já conversou com alguém sonhador? Rapaz, para ela não há impossível. Você vai ver que quem sonha não fala de acordo com a sua realidade. Quem sonha não fala de acordo com a sua realidade. Ficamos como quem sonha. E por quê? Porque a nossa sorte foi restaurada, a nossa boca se encheu de riso. Olha assim, se encheu de riso. Mas não é só isso. A Bíblia diz, a boca se encheu de riso e a língua de júbilo. Sabe o que é a língua de júbilo? Precisam sair palavras de louvor da sua boca. E a língua de júbilo. Então, as pessoas vão dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por aquele povo de Jundiaí. Com efeito, meu irmão, responda a unção nesse momento. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Diga assim, o Senhor tem feito grandes coisas por mim. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, o Senhor tem feito grandes coisas por você. E por causa disso, nós estamos alegres. Quando chegar segunda-feira e você estiver dançando em casa e te perguntarem por que você está tão alegre, você já sabe o que responder. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Quando o diabo olhar para você nessa semana e dizer por que você está tão feliz assim, olha o que eu estou fazendo, você vai responder, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Mas eu gostei dessa frase aqui. Restaurou, dessa palavra, restaurou. Fica de pé, por favor. O Senhor restaurou a sorte deles. Houve restauração. O Senhor restaurou a sorte deles. Sabe o que eu entendo com isso? De que estava parecendo um pesadelo. Estava parecendo um filme de terror. Estava parecendo que não tinha saída. Não tinha mais expectativa, não tinha mais esperança.
as coisas estavam tudo fora do controle. Parecia um desastre. Era um problema atrás do outro. Parecia que tudo que você olhava e dizia: meu Deus, que falta de sorte. Deus restaurou a sorte daquele povo. Parecia um pesadelo. Agora não parece mais. Levanta as suas mãos. Eu quero declarar algumas coisas sobre a sua vida. Ha, ha, ha. Eu quero declarar restauração de alegria. Eu quero declarar um óleo novo do Espírito descendo sobre você, sobre a sua casa e trazendo alegria para os seus dias. A alegria que lança fora toda condenação. A alegria que lança fora todo peso. A alegria que tira de você toda tristeza. Que tira de você toda ansiedade, toda preocupação. E traz regozijo, traz alegria, traz celebração. A celebração do Espírito. A celebração do Espírito. A sua alegria, queridos, é uma demonstração da revelação que você recebeu. Quem se alegra é porque recebeu uma revelação do Espírito. Quem se alegra é porque recebeu uma boa notícia no Espírito. A alegria é no Espírito, não é na sua carne. O que é que o diabo está tentando roubar de você? Essa é a manhã de se alegrar. Essa é a manhã de se alegrar. Essa é a manhã de dizer para o diabo: diabo, acabou a temporada de tristeza. Eu estou entrando na temporada de alegria sobre a minha casa. Eu estou entrando na temporada de prosperidade sobre a minha casa. Eu estou entrando na temporada de refrigério. Para pressão, para ansiedade, para preocupação, para o meu futuro. A alegria do Espírito. A Bíblia diz em Neemias 8:10: não se entristeçam. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu declaro você sendo revigorado agora no Espírito por causa da alegria. Comece a fazer até você ser cheio de alegria. Vamos até você ser cheio de alegria. Vamos. Treine. Tem pessoas que estão rompendo pela fé. Você está entrando em uma nova estação pela fé. Vai. Treina. Óleo de alegria. Óleo de alegria e festas de louvor.
Deus está preparando esse momento para você romper pela fé. Deus está preparando essa unção para você romper pela fé. Como nós lemos em Atos, eles entraram na presença e desfrutaram de tempos de refrigério. Ao responder à unção nessa manhã, você será colocado em tempos de alegria. Por isso que eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu vou te dar mais uma chance de se alegrar um pouco aí.